20 de abril, quinta-feira. Hoje os mercados caíram. Mercados caíram bastante, pelo menos o PSI caiu 1%. Eu vi que a Mota-Engil foi a que mais caiu. Não sei se houve alguma notícia, honestamente eu cliquei para ver se havia notícias, mas não há notícia. Mas foi um movimento brusco, isto foi. Iremos ver a questão do volume. Mas digamos que 13% são 13% num dia, não é? E sem notícias seria extremamente estranho. Tirando isso, então temos o PSI a cair 1%, o DAX a cair 0,6%, o CAC a cair ligeiramente e o IBEX a cair quase 0,5%. Estados Unidos também está a cair 0,5%, a continuar com aquele período de incerteza. Não se esqueçam, para já é uma incerteza, não há garantias de nada. Pelo contrário, neste momento, os bears, todos eles dizem o mesmo. Vamos descer, ok? Mas depois temos que ver se é para subir ou se é para continuar a descer. Porquê? Porque mesmo usando o modelo de Elliott Waves, estão as duas possibilidades totalmente em aberto. Amanhã vamos ter OPEX, ou seja, expiração de opções, pelo que vamos ver como é que as coisas correm. Como é óbvio, o mercado está volátil, apesar de a VIX estar baixa, e isso deve ser levado em conta. Acelerando, BCP praticamente não mexeu, como é óbvio, o praticamente não mexeu é comparando com aquilo que aconteceu ao final do dia, fechou praticamente nos mínimos, esteve nos 23 de máxima. Depois temos então a Mota-Engil bastante negativa, a Jerónimo Martins a cair 1%, a Altri 1,74%, a Navigator a acompanhar e a Sonai a cair mais do que a Jerónimo Martins. Já agora as elétricas praticamente quietas, né? Tirando a Greenvolt que caiu 1,5%, aliás 1,7%. Tudo o resto, quer dizer, nós 2,76 também é de destaque. Olhando para Estados Unidos, ontem tivemos a apresentação de resultados da Tesla. O que é importante retirar da apresentação da Tesla? Ponto 1, as margens baixaram. Esse é o ponto principal. Margem operacional ficou abaixo dos 20%, ficou nos 19%, qualquer coisa. O crescimento em termos de vendas de veículos subiu, comparando com o mesmo trimestre do período homólogo, também cerca de 25%, em linha com aquilo que estava esperado, assim como o earnings per share, ou seja, os ganhos por ação. Mas, porquê é que estamos a cair quase 10%? Ponto 1. Uma das coisas que eu acompanho, principalmente a Tesla, né? Porque eu estou bastante investido na Tesla, mas uma das coisas que eu testo quando se faz a apresentação de resultados, eu gosto do estilo, é a única que eu acompanho na realidade, mas gosto do estilo assim mais aberto, mais informal, mas eu não gosto quando se fazem perguntas e a resposta, as perguntas têm a ver com o outlook, né? Com o futuro, e a resposta é: se eu tivesse uma bola de cristal. O Elon Musk disse isso para aí umas 4 ou 5 vezes e eu acho isso horrível. Porquê? Porque todos nós temos que ter dois cenários em vista: o cenário bull, o cenário bear. Se as coisas correm bem, se as coisas correm mal, ou seja, o tal plano A e B. E ele basicamente aquilo que disse é: nossa margem está a baixar, é um facto, porque estamos a baixar o preço dos automóveis, não é porque os custos estão a aumentar. Isso é uma parte boa. Eles não falaram muito sobre a questão dos custos. Aquilo que voltaram a dizer foi aquilo que disseram no dia do investidor: reduzimos 30% dos custos comparando com 2000 e sei lá e quantos, 21 ou antes da pandemia, lá o que é que foi. Voltou a dizer que o problema não é a extração de lítio, é a refinação de lítio. Diz que há lítio em todo lado, não tinha essa ideia, mas há bastante nos Estados Unidos, isso eu sei. Estão a apostar na questão da transformação, creio eu, do lítio, da refinação, enfim, estão a apostar bastante no setor da energia e esse teve um grande crescimento. Mas aquilo que ele disse basicamente foi isto: foi, se tivermos que baixar a margem, baixamos, e se vendermos o carro com zero de ganho, temos um ganho potencial, que é o full self-driving, ou seja,
a condução autónoma. Porquê? Porque depois, aquilo é que se chama o robotáxi, usualmente, basicamente, é uma grande ofensiva a empresas como a Airbnb e afins, né, que dependem da partilha não da partilha dos automóveis, mas alguém partilhar o seu carro e andar a fazer quilómetros para trás e para a frente, a substituir um táxi. Basicamente a pessoa deixaria de estar ali, ou seja, em vez de estacionar o carro em Lisboa e estar sujeito a apanhar uma multa, basicamente fazia o quê? O meu carro está disponível, quem quiser levar, leva. Claro, a app funciona bem, teria que ser dada autorização, blá blá. A parte importante seria esta: o carro estaria a ser rentabilizado, mas a acumular quilómetros, não se esqueçam. De resto, arrastou todas. Vocês olham para a Ford 4%, GM 4%, todo o setor EV, automóvel, em queda. Eu vi que na Europa até a Mercedes está a cair e a BMW também nestes parâmetros. E eu vi porquê? Porque, como eu vos digo, sempre que temos apresentação de resultados e temos trambolhões, um gap down brutal, existem oportunidades. Mas a oportunidade é o quê? É um bounce, não é ficar longo. Ficar longo é deixar esperar. Há situações, sei lá, eu via Netflix praticamente show up em 2 dias. Mas a ideia é essa: é entrar, meter entrar quando ela estiver a subir. Para quê? Para poder meter um stop loss logo a cobrir os custos e depois estar a acompanhar. É um day trading, basicamente, todos os dias, até ela dar um sinal de venda. Mas o ticker, pelo menos no Active Trader, apesar de existir a cotação da Tesla na Alemanha, de giro dá para comprar. O Active Trader não. O Active Trader é a coisa mais ridícula que existe. Apresenta um produto alavancado 3 vezes na Alemanha e várias options em França. É ridículo, é estúpido, não faz sentido nenhum. Eu gostaria que eles mudassem isso. Se alguém conhecer alguém que dê essa sugestão, porque é ridículo e aumentaria os ganhos, né? Não se esqueçam, quanto mais vezes eu entrar e sair de uma cotada, mais eles ganham. A realidade é esta. A plataforma da Active Trader tem perdido dinheiro comigo porque sempre que eu faço uma venda, eu quero entrar no dia a seguir, o dinheiro está em trânsito, nem contabilístico fica, ou seja, fica bloqueado. E eu vendi a Nvidia, quis voltar a entrar no dia a seguir, não há dinheiro. O dinheiro não está disponível. Passado 3 dias o dinheiro volta, já ela fugiu. Resumindo e concluindo, eu estou com um saldo de 30 e poucos mil euros que quero reinvestir, mas não quero ficar naquela sensação de que se eu entrar, errar, depois vou ter que mandar a defender ou então ficar quieto, e enquanto isto a plataforma ganha zero. Adiante. De resto, praticamente tudo vermelho. Hoje o petróleo tem estado em queda, não houve assim nada em termos de calendário que fizesse movimentar. Aliás, houve um aumento nos pedidos iniciais de subsídio de desemprego, não mexeu, não houve muita reação nos primeiros 5 minutos. Vendas em casas de segunda mão e afins caiu. Não foi isto que fez as ações inverterem, porque elas continuaram a subir a esta hora. Elas começaram a inverter um pouco mais tarde, principalmente com o fecho da Europa. De resto, agora estão ligeiramente quietinhas. Já houve uma outra que me deu aqui assim um sinal. Pelo menos a Shopify está naquele ponto de que eu tenho que decidir se quero fazer algum fechar e sujeitar-me a que amanhã tudo inverta ou não. Mas amanhã, o que é que nós vamos ter? PMI para a Europa, algo também de destaque. Hoje eu li qualquer coisa e partilhei. Lagarde ou alguém ligado ao BCE a falar que a maioria concorda com um aumento de 50 pontos para combater a inflação, ou seja, taxas de juros na Europa é para continuar a aumentar. Nos Estados Unidos, nós já dissemos, o mercado continua
creio que é à volta dos 80%, isto sobe e desce, né? Vocês estão a ver, no dia anterior estava nos 83, há uma semana estava nos 67, mas o mercado continua a apontar que nos Estados Unidos o aumento é de 25 pontos para maio, mas alguém do BCE disse que eram 50 pontos e devem ter isso em conta. De resto, PMI também nos Estados Unidos, 15 minutos após a abertura do mercado, não vai ser isto que vai mexer, vão ser as options, portanto estejam atentos, não se esqueçam, dia de options é dia de volatilidade. Quanto aqui ao nosso, deixa eu ver se abre um dia 21, não, dia 21, hoje estão a entrar muitas puts para os 4.000, não é? Não, por acaso elas estão aqui. Ela está onde? Hoje em dia, como eles alteraram esta questão das options expirarem todos os dias para o SPY e afins, aquilo que acontece é. Basicamente existem volumes enormes a comprarem on the money, ou seja, é tipo quando nós compramos na abertura do mercado, compramos ao valor a que está e depois tentamos ganhar caso ela deixa ou suba. Não ganham assim tanto, não é como antigamente que se comprava e era a segunda, quarta e sexta, sendo que a maior parte seria a sexta, agora fica mais difícil. Mas sexta-feira o que é que nós temos? Praticamente a mesma situação, aquilo que vemos é que a dos 4.200 aumentou. Isso será positivo, de certa forma, mas eu creio que também a dos 4.000 aumentou. Portanto, para já estamos aqui presos e é para já neste ponto que nós iremos olhar. Olhando para o PSI, já vamos com 11 minutos, o PSI fez uma forte queda, houve uma ligeira recuperação, é um facto, espera-se que venha até a Moving Average, espera-se para ver a reação a uma hora, aquilo que nos diz é que perdemos a Moving Average, estamos com um bearish crossover entre a Moving Average a 13 e a de 50, isto para já é um bounce, enquanto não romper estas duas Moving Average, não fiquem bullish, a realidade é essa, última vez que começou a cruzar as moving averages sempre fez isto, certo? Mas é nestas alturas que se deve aproveitar, não é aqui. Aqui não faz sentido nenhum, pelo que quem quiser é isto que tem que acompanhar. O resto é esperar. Honestamente é esperar. Fazer entradas e saídas também não tem nada de errado. Quanto ao IBEX, fez um gap up praticamente, subiu, depois caiu, também nada especial. No entanto, o desenho muito parecido com o PSI e o PSI afundou. Pode ser que aconteça, pode não acontecer. A realidade é esta: as bolsas hoje em dia estão tão estranhas que uma ação cai 3% num dia, sobe ou 3 ou 2, mas sobe no dia a seguir, porque o mercado está sem grande direção. CAC para já está lá em cima, não consegue romper. DAX para já está cá em cima, também não consegue romper. Portanto, acompanhar para ver o que acontece. O Standard & Poor's, esse continua cá em cima, apesar de tudo, mas não se tem estado a mexer. Aliás, nos últimos 4 dias, desde sexta-feira, que nós basicamente não saímos, né, da doji de sexta-feira. Saímos aqui um bocadinho e depois voltámos diretamente cá para baixo. As QQQs, a mesma coisa, abrimos abaixo da Moving Average. É para vocês verem como as coisas não estão bearish. Porquê? Porque abrimos abaixo da Moving Average e simplesmente voltámos para cima. Mas também não estão bullish. Porquê? Porque voltámos para a resistência. Então as coisas ficam assim na dúvida. Literalmente é isso. Um setor ou um ETF que tem estado a comprimir cada vez mais, e eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Eu não estou a dizer para fazerem posicionamento, eu não estou a fazer. Atenção, eu fiz há umas semanas, ou creio eu, aqui, ou aqui, já não sei, mas algo que temos que começar a olhar é as small caps. Se houver movimento, vão ser aquelas que vão subir mais. Vejam o máximo de fevereiro, onde é que ele está, olhem para as QQs para o máximo de fevereiro, já rompeu, olhem para o Standard & Poor's para o máximo de fevereiro, está cá. O que é que está com mais atrás? E já agora Dow Jones, máximo de fevereiro, está aqui, está ligeiramente abaixo. O que é que está bastante distante? As small caps. As small caps estão completamente amorfas. A aposta tem sido nas de valor, aquelas que garantem estabilidade, que garantem
lucros, pelo que se houver movimento no mercado, se houver squeezes, se houver isto, é para estas que temos que olhar. De resto, a VIX, ela esteve a subir 5 ou 6% e depois veio para baixo. E os mercados continuam a cair. Atenção, os mercados continuam a cair. Portanto, a notícia ontem era que a VIX atingiu o valor mais baixo desde 2022, salvo erro. Desde 2022. Atingiu o valor mais baixo. É relevante. Honestamente, eu já mostrei isto antes. Vejam onde é que a VIX andava. Nestas alturas andava basicamente no 11, é onde costuma andar. Nós, com a questão das options a expirarem todo o santo dia, não sei se está a invalidar ou não este indicador. Como é óbvio, ela sobe quando as ações caem, por norma, mas a realidade é que para já bastante sonegada. Dólar continua com o trajeto de queda, está a batalhar aqui com a Moving Average. Se ultrapassar os 102.3, começamos a olhar aqui para cima. Até lá, isto foi o bounce e continuamos com a sequência de máximos mais baixos. Petróleo, no terceiro dia consecutivo com fortes quedas, 2%, 2,42 e mais 2,39. Onde é que estamos neste momento? No suporte. Este é um suporte, por isso é que a linha é dourada, é um suporte importante. Podemos-lo perder? Podemos, e podemos ir em direção aos 73. Não é isso que está em causa, é expectável, por haver 3 dias consecutivos de venda, haver aqui bounces. Enquanto não ultrapassarmos a Moving Average, não acreditem em milagres, e quando ultrapassar, não se esqueçam, vai de uma Moving Average até onde? Até à seguinte. De uma Moving Average até à seguinte. E só depois, quando testar o suporte, é que nós teremos a certeza que o movimento é para subir. Porquê? Porque se testar e subir, ótimo, é bullish. Se testar e simplesmente romper, é para continuar assim, bearish. De resto, não há assim muita novidade no que toca ao petróleo. O petróleo sobe num dia só porque sim e cai no outro. Quer dizer, hoje li uma notícia que foi: o Irão voltou a produzir. Como é que é? O Irão voltou a produzir, estiveram de férias, foi. Enfim, acompanhem até ao fecho da GAP, não vai haver grandes milagres. As obrigações hoje estão a afundar. E é isto que eu acho que é interessante. As obrigações estão a afundar e as ações não estão a respeitar este movimento. Bitcoin está estabilizado depois da forte queda de ontem, na zona de suporte. Temos que aguardar, principalmente ver a reação se chegar cá à Moving Average a 50, mas para já até aos 27.800 existe sempre a possibilidade de ir cá abaixo. Está a imprimir a doji, mas é um dia de pausa, só isso. O setor energético para já está a fazer também doji, em queda, o financeiro está em queda, depois fortes subidas, e o tecnológico está onde está as QQQs. Quanto à Green Volt, e é esta a parte que nós aceleramos, porquê? Porque chegamos praticamente ao Golden Pocket, falta só um bocadinho, eu continuo a achar que vai lá, não há garantias que fique por aqui, certo? Mas continuo a achar que vai lá. Agora, 1, 2, 3 dias consecutivos em quedas. Isto abre espaço para nós começarmos a olhar para ela para fazer o tal bounce. Como é óbvio, vejam onde é que está a forte resistência, vejam onde é que está o pivô. Neste momento estamos a meio do caminho. Portanto, isto é para quem quiser fazer entradas e gerir. Quem não tiver possibilidade, não faz entradas. Mais uma vez, só acima da Moving Average, e olhem para a zona de suporte a 1 hora, de breakout seria 6,28 até aos 6,31, pelo que o ideal é esperar que ela faça o quê? Que ela faça um movimento, vou ter que esperar que isto suba, esperar que ela faça um movimento de romper a Moving Average, vir até esta resistência, apanha a Moving Average a 50, isto demora, pode ser numa hora, pode ser em várias horas, e depois vir testar o suporte da Moving Average, mais ou menos nesta zona. Se ela romper este máximo mais baixo que estes, se romper, o trajeto seguinte será então para os 6,52 e o ganho estaria aqui. Okay? Este seria o ganho que vocês estariam a candidatar. Quem arriscar aqui tem que meter stops nesta zona, sabendo que
temos aqui suporte e o seguinte estará aqui em baixo. De resto, para já não está bullish, não vale a pena pensarem nisso, está bearish. Quem quiser ser mais cauteloso tem que aguardar. EDP Renováveis fez um bullish hammer de certa forma, apesar de ter fechado abaixo do preço de abertura, fez gap down, afundou, recuperou. As coisas elas estão extremamente estranhas, né? Mas para já, tal e qual como fez aqui, fechou acima da moving average. Será que amanhã é para vir para baixo? Ninguém sabe, e por isso é que eu digo, há delas que são muito complexas de fazer entradas longas. A oportunidade que eu vejo neste momento é 6,33, ou seja, romper este máximo. Não se esqueçam, vem à moving average, volta para baixo, rompe. Isto pode ser visto a 15 minutos, 30 minutos ou mesmo a 1 hora. Pode acontecer este movimento exatamente assim, como pode acontecer só a da subida a 1 hora e a 5 minutos a ver o tal volta cá abaixo e depois volta para cima. Mas rompendo esta zona até aqui, depois começamos a ter esta zona toda de resistência que vai até aos 20,82. Caso decida ir para baixo, apesar que eu volto a dizer, isto é a zona de suporte, este retângulo já existe aqui há muito tempo e tem isto por base. Eu não acredito que perca esta zona assim, sem mais nem menos. No entanto, se ficar bearish, perde com toda a certeza. A EDP, que tem nada a contrariar a queda das renováveis, para já continua a subir, para já continua a fazer o seu trajeto, enquanto não chegar até aos... O máximo aqui é 5,28? É 5,28. Enquanto não chegar aqui, eu creio que ela ainda tem full. Depois, logo veremos, teremos dividendo e apresentação de resultados. Não se esqueçam, eu não tenho falado muito sobre a questão de onde está a zona de suporte. Para já ela está aqui, pivô está aqui em baixo. Ou seja, não vamos fazer entradas longas na EDP neste ponto. Vamos gerir. Olhar para o mínimo de hoje, principalmente para a moving average, olhar para esta zona. Não vale a pena estarem a olhar para aqui, porque se bem cá abaixo, depois volta para cima e depois rompe, quer dizer, a oportunidade de saída já foi perdida, né? Porque a ideia, o que é? Vamos supor que caso bear é, ela faz isto, faz isto, faz isto, faz isto, faz isto. Seja qual for o ponto onde vocês saiam, se não saírem aqui, é sempre a perder. Portanto, tenham isso em conta. De resto, para já, ela é a que está mais bullish. BCP continua com pausa, continua com dificuldade em romper. Hoje rompeu estes máximos todos, não conseguiu romper este, pois não? 23, 22, acho que sim. Até rompeu este máximo aqui, mas só não consegue romper este, que está nos 23,44. Ela pode lateralizar até aos resultados e depois decidir o movimento. Como é óbvio, cuidado, porque perdendo aqui esta zona dos 22,48, olhamos para a moving average, olhamos para esta caixinha e olhamos para este suporte. De resto, no longo prazo, eu acredito que continua a subir. Olhando para a apresentação de resultados nos Estados Unidos, toda a banca tradicional subiu aqui para cima, pelo que para já é isso que eu acho que poderá acontecer. A Galp, o petróleo está a cair e a Galp não está, ainda não furou o pivô. Se furar o pivô, vem fechar a gap. De resto, para já hoje fez Doji, indecisão, é um título que eu acho que devem ter cautela, não devem ter grandes otimismos, a não ser que seja fazer, né, o day trade até à moving average a 100, ou até estes máximos estão aqui em cima. De resto, ela está extremamente volátil. Existe a possibilidade de amanhã o quê? O petróleo fazer bounce e esta acompanhar. Mas apenas isso. Façam entradas e sejam cautelosos. A nós, para já nada especial, fez um martelo. Não sei porque é que ela aqui o 2%. Porque ela está aqui em baixo. Eu estava a olhar ali para cima, isso que é estranho, 2%. Bom, tivemos o dividendo, tivemos uma queda, e por isso é que eu digo, eu não sei porque é que as pessoas fazem entradas para o dividendo, para apanhar o dividendo, se depois acontece isto, não é? Mais vale chegar aqui e dizer assim, olha, vendi, não vou ganhar o dividendo,
Não, mas tenho a possibilidade de comprar mais barata. Posso comprar na abertura aqui, posso comprar quando ela der o sinal. A realidade é esta. Para já, ainda nem sequer chegou à Moving Average, não há sinal nenhum. Estamos completamente oversold? Estamos. Literalmente. Vai haver um bounce? Eu acredito que sim. Bulls, ficar bull só acima dos 408, rompendo este máximo. Quem quiser, olha para este movimento, se amanhã fizer isso e começa a fazer posicionamento a romper aqui esta zona ou um bocadinho mais abaixo. Porquê? Porque basicamente a moving average vai tocar aqui assim, mais ou menos. Portanto, de resto, para já ela está em queda e é isso que temos que aguardar, que ela estabilize e que dê sinais. Suporte na moving average a 200, as nossas moving averages elas funcionam muito bem, não se esqueçam, são as exponenciais. De resto, para já é isto. Vai haver bounce, se vai ser bom ou não, não sei. Tem a apresentação de resultados também em breve, segundo o Investing, é no dia 26 de abril. CTTs está presa, não mexe, em breve vai ter que mexer, mas pode fazer isto até à apresentação de resultados, por isso para já olhem só para os níveis, né? Começando a romper aqui esta zona, vem até esta, perdendo esta zona, vem até esta, literalmente. Por isso olha para, eu vou estender aqui estes canais, olhem para esta zona como target, zona de suporte, perdendo esta zona de suporte, tem aqui outra zona de suporte, rompendo esta zona, tem resistência aqui e aqui. Jerónimo Martins ontem fez uma vela de quase que topo, não é bem um martelo, é quase uma doji, hoje decidiu cair, fez gap down, perdeu o pivô e criou um novo pivô. Basicamente é isto, ou seja, no limite aquilo que eu espero que aconteça a Jerónimo Martins seria voltar a testar o suporte, né? Breakout, testa o suporte, não significa que o vá fazer, mas em termos de moving average estamos a começar a ter a tal estrutura de acompanhamento. Abriu sobre a moving average a 13, rejeitou, praticamente veio à de 50, praticamente voltou à de 13 e agora está a comprimir. O que é que nós temos? Mínimo mais elevado, máximos mais baixos, por isso bulls acima dos 22,08 para pelo menos fecho da gap, onde temos grande resistência nos 22,20, bear, quando começar a perder esta zona, até aqui coincidiria com a ida até à moving average a 100. A Sonai é praticamente a mesma história, veio diretamente à zona de suporte, moving average, portanto agora é aquela velha questão, é um bearish engulfing de 2 dias, vamos ver se é suficiente ou não, porque agora está abaixo daquilo que é a resistência. Altri, perdeu a zona, que mal, e não teve continuidade. Isto por vezes são sinais bullish. E porquê é que são sinais bullish? Porque se perder os pivôs e não afundar ainda mais e começou a haver pressão de compra, é um sinal que existem pessoas interessadas, investidores que querem comprar neste ponto e trazê-la para cima. Eu continuo a dizer, ela vai ficar aqui presa, mas a realidade é esta. Cuidado, porque a tendência continua a ser bearish, apesar de tudo. Aquilo que aconteceu foi perdermos o pivô, recuperou às 9, 10, veio até à moving average, então a sequência é bearish, rejeição, está a voltar para baixo. Amanhã, mediante o seu movimento, bullish até aos 4,85, não acredito que rompa. Bearish, quando perder este pivô, começa a bicar para baixo. Já agora, olhando para a Navigator está melhor, está no suporte, literalmente. Claro, perdeu também os pivôs, mas veio até ao suporte, literalmente. Enquanto a Altri, podemos dizer que aí podemos alargar a caixinha e dizer que também está no suporte, mas foram muito mais os pivôs. De salientar, estamos a meio entre as Bollinger Bands, deixem-nas apertar até haver um movimento.
esta estrutura para mim acho que é fantástica. Bullish acima dos 4,86, 4,87. Bullish só acima disto. Mota-Engil então teve o afundanço. Não há notícia nenhuma que eu tenha visto. Há quem diga que são saída de fundos, seja o que for, honestamente, seja o que for. Eu espero que vocês tenham, como é que eu digo, tenham gerido. Nós só conseguimos gerir de uma forma. Honestamente, a única forma de gerir uma cotada é esta. Nós entramos, vamos assumir que se nós entramos tarde, entramos aqui. Nós entramos numa zona de breakout, deixamos-la ir, e quando ela der sinal que é para sair, perdeu esta zona, perdeu a moving average, perdeu. Ela já deu 2 sinais para sairmos. Nós ganhamos dinheiro. Deixamos alguma coisa em cima da mesa? Deixamos basicamente 3,2%. Basicamente, olhando para o dia, 2,3% se adivinhássemos o topo do dia. Mas nós vamos deixar dinheiro em cima da mesa. Aquilo que não deixamos é de ganhar dinheiro. Breakout foi aqui, não precisa ser exatamente certo. Saímos basicamente aqui assim, vamos supor que esperámos por este, fomos crentes, né? Esperámos por este, mas saímos neste. Basicamente ganhámos 7,5%. E é isto que vocês têm que fazer. É isto que eu estou a tentar retomar fazer, que é, se ela der sinal de venda, sai. Paciência. Mas ela depois inverteu e subiu. Paciência. Desde que eu faça entradas elas sejam positivas, eu não seguro mais sacos, não é? É essa a lógica. Como é óbvio. Agora, está em zona de oversold. Significa que vai subir? Não. Aqui estava em zona de overbought e simplesmente sempre a fazer escadinha. Portanto, esperar pelas moving averages e ver a reação. Até lá é um título que não devem tocar. Porquê? Porque esta queda é brutal. Como é óbvio, a última vez fez a queda brutal, estabilizou e depois deu o tal sinal. Okay? E o sinal é quando? É quando começa a romper as moving averages. Seja a 1 hora, seja um dia, seja qual for a time frame que vocês preferirem, mas aquilo que nós vamos andar à procura é esta estrutura. E para já, a estrutura que ela pode fazer é isto. É literalmente. Breakout foi mais ou menos aqui assim, então vir aqui para esta zona ficaria totalmente bearish vir para aqui. A REN, quietinha, para já não mexe. Estados Unidos, e vamos acelerar os Estados Unidos porque a realidade é que não há muita coisa para falar. Já falámos sobre a Tesla, já agora começamos pela Tesla. Tesla, onde está? Está interessante. Esta estrutura aqui é completamente fina, não há aqui nada, literalmente. Tecnicamente, não há aqui nada. Ela vem até à zona de suporte deste pivô, deste aqui é onde está. É uma zona de procura, digamos assim. Mas a 1 hora ela não nos vai dar informação nenhuma. Continuamos fora da Bollinger Band. Pelo contrário, nem sequer recuperou. Estamos à espera. Literalmente é isto. Existe esta gap, existe forte possibilidade de vir fechar a gap, existe forte possibilidade de começar a inverter, romper e fechar a gap que está acima e ignorar isto que está aqui em baixo. Neste momento, a gap é esta e é esta que nós temos que estar atentos. Para já não é um título que eu aconselho a quem está com ideias de fazer dinheiro no curto prazo. É um título que eu aconselho para quem quer investir no longo prazo ou neste momento é esperar que o dia feche e depois olhar para o dia da manhã e ver o que é que vai acontecer, porque ela está no meio de nhurros, ela está numa zona de suporte, certo, mas se começa a perder esta zona de suporte, isto é muito fino para nós acreditarmos que fica por aqui. Quanto a restantes, a AMD, que andava a fazer underperformance face à Nvidia, o que é que ela está a fazer hoje? Está a voltar para a parte superior do triângulo. Está bullish? Só se considerarmos que ela está bullish porque o mercado está a cair e ela está a subir, né? Ela está a contrariar os semicondutores, por assim dizer. Não sei se são todos, já agora a Intel
está neutra também, fez um grande gap down, voltou para a resistência. A Micron também fez um grande gap down e voltou para a zona de resistência, não é? Vocês estão a ver. Mas também está bullish. A grande questão agora é esta. Não sei o que é que eles querem fazer. Aquilo que eu sei é o desenho está cá e está a ser respeitado. Se este desenho for válido, é para romper e voltar cá para cima. É para romper e voltar cá para cima. Olham para a Nvidia e dizem assim: ei, mas a Nvidia hoje está negativa. Não interessa. A Nvidia está negativa, mas não está a cair, não está a fechar gaps, não está a voltar ao suporte. Se ela voltasse aqui, eu arriscava uma entrada, confesso. Mas a realidade é qual? É quando ela romper aqui, para quem está de fora. Mas não está bearish. Meta não está bearish. É uma guerra brutal, sem dúvida. Querem-nas fazer cair, mas não conseguem. A realidade é essa para já. É época da apresentação dos resultados, muito cuidado. Quanto às fintechs, esta está parada, a Sophie está parada, a Firm, a Upstart está parada cá em baixo, Palantir, 2 dias de gap downs. É péssimo. É péssimo. Mas o suporte está aqui. Para já, a tendência continua a ser o quê? E se nós olharmos para esta linha de tendência, desenharmos de um ponto ao outro, aquilo que vemos está em zona para fazer bounce. Vamos ver se faz ou não até ao final do dia, principalmente amanhã. De resto, o canal ascendente é este. Esta é a amplitude, vamos fazer assim. Este é o potencial que ela tem e é isto que nós temos que, para já, ter em conta. Vamos fazer assim. Ok, está mais ou menos. Dá para vocês entenderem, não é? Eu posso até fazer isto aqui assim. Pronto. Para já é isto que nós temos de ter em conta. De resto, está sem grande indicação. Quanto ao Scape, está a afundar, está igual como a Tesla. Lucid está a afundar, está igual como a Tesla. Perdeu pivôs. Atenção, Lucid perdeu o pivô daqui e veio visitar o pivô seguinte. Se não recuperar, vai ser tipo Tesla, vem aqui para baixo. Principalmente para os 6,99. Esta foi uma das que eu fiz posição aqui nos mais ou menos 8. A Tesla já falámos, a Xpeng continua a ir, praticamente a fechar esta gap. Se for para posicionar também será mais ou menos por aqui. Porquê? Porque a outra gap está muito distante. Apesar de tudo, a NIO, eu continuo a dizer, eu não tenho partilhado as contagens, mas as contagens que eu partilhei, sei lá, 2 semanas ou o que é, eu tenho visto, elas continuam válidas, continuam a apontar aqui para esta zona. De resto, está uma zona de suporte brutal. A última vez que veio aqui, subiu 33%. Pode acontecer, pode não acontecer. Mesmo acontece com a Xpeng, não é? Nesta zona até aqui existe muito a ganhar. Eu não vou reforçar para já, acho que não faz muito sentido. Temos que deixar estabilizar o mercado. Shopify, que é aquela que eu tenho baixo de olho, ela está, principalmente a uma hora, ela está a fazer bull flag, ela tem um suporte nos 48, mais coisa, menos coisa, aqui assim nesta zona toda. Tem aqui o suporte, já veio aqui visitá-lo, está a fazer bull flag, né? Eu não estou a ganhar muito nela, tendo em conta aquilo que está investido. Eu cheguei a estar a ganhar 6%, quanto é que eu estou a ganhar hoje? Já vai nos 4%. A grande questão é esta, eu tenho que começar a pensar em geri-la. Porquê? Porque se ela começar a perder aquela zona, limpa-me isto, literalmente. E não se esqueçam, por isso é que eu estou agora a usar esta versão beta. Não dá para mexer no telemóvel, mas no PC funciona, que é, basicamente, eu já fiz prejuízo nesta. Não, onde é que está aqui? Transactions. Esperem, é nos My Holdings ou Summary? My Holdings. Devia de aparecer. Está aqui. Eu já fiz prejuízo nesta. Este é não realizado. Este é o realizado. Eu já fiz prejuízo. Portanto, a ideia seria o quê? Juntando esta com isto, pelo menos ganhava 600 paus, mas
eu continuo a olhar lá para cima. Será que vai? Ah, não sei. É praticamente um mês para ganhar 4%. É bastante tempo. Mas voltar a ficar negativo, não fico. Pelo que vou estar de olho. Tenho aqui no meu segundo ecrã sempre ligada. Está neste momento está a 1 hora, mas eu já estive a olhar para ela há 15 minutos. Será a time frame que eu vou usar para decidir sair ou não. Tenham isso em conta. Para já está a fazer uma bull flag. Se começar a voltar aqui a descer, não vale a pena. Sai-se, simplesmente sai. Se ela chegar aqui e rejeitar esta zona, né? Rejeitar isto aqui, se rejeitar esta zona aqui, o ideal é começar a sair. Ou seja, se fechar a gap, começar a rejeitar, a vir para baixo, fazemos os nossos lucros, entramos depois um bocadinho mais acima, né? A diferença entre os 49 e os 49,5 são 50 cêntimos. Em 200 ações, ou 400, que é aquilo que eu tenho, não é praticamente, não é muito. A Google não está bearish, continua a voltar cá para cima. Continuo-vos a dizer, o mercado assusta. O mercado assusta. Google abriu negativa, 0,3, não foi muito. No pre-market tenho a ideia que chegou a estar aqui assim. Amazon, mesma coisa. Mas dizer que o mercado está bullish, não. Ele está meio bipolar. Faz um breakout, mas é um breakout sem força. Literalmente sem força nenhuma. Muito volume na primeira hora e depois não há seguimento, não acompanha. Mas não podemos dizer que o mercado está bearish. Para finalizar, agora em modo rápido, Apple bullish aqui acima, Microsoft está aqui presa, Enphase, e estamos a 1 hora, não se esqueçam, eu posso colocar aqui a um dia para vocês verem melhor. Fez gap down, veio até à zona de suporte, fez bounce, para já é um bounce. A banca, o Wells Fargo, é aquele que andava a subir, hoje está a cair. Bank of America está a estabilizar. Temos aqui um claro pivô, poderá estar à espera da moving average, poderá vir aqui abaixo, mas para já está naquela zona que nós não sabemos o que é que vai fazer. E as petrolíferas, elas não furou o pivô, a Exxon voltou para cima da moving average, ou seja, teve bastante bearish e depois inverteu, mas está a acontecer aqui com a Occidental, ou seja, o petróleo em queda e esta não quebra o mínimo de ontem. É um bom sinal, não é sinal para ficarem longos. A United Airlines ontem subiu isto tudo, hoje está a fazer inside bar para já, ou seja, está a definir onde é que estão os pivôs. De resto, boa sorte para amanhã e não se esqueçam, domingo temos live, deixem o vosso like, partilhem informação, partilhem conhecimentos, se tiverem dúvidas não se esqueçam, temos o Discord, e vão partilhando as vossas ideias, caso descubram setups que sejam interessantes, partilhem, porque este vai ser o momento para nós estarmos atentos a oportunidades. A United Airlines tinha aqui uma zona para breakout, fez o breakout e voltou a testar o suporte. Lembra-se que eu falei isso no início do vídeo. Rompe, testa suporte. Se validar o suporte, nós temos que começar a fazer entradas. Porquê? Porque existe muito para recuperar. Só nesta aqui que não mexe muito, são quê? 10%, 8,5%. É dinheiro. Tendo em conta o ambiente em que nós estamos, isto é dinheiro. E o mesmo acontece com todas as outras. Vocês olham para o Bank of America, até começar a chegar aqui a esta resistência, falta pouco. Ou seja, não há assim muito. Não há. Mas até chegar ao ponto em que valia antes da história dos bancos regionais, são 10% também. Literalmente. E isto é praticamente todas, mesmo para algumas cotadas tecnológicas, né? Olhem para as chinesas, será que esta vai fechar a gap? Parece que sim, e depois voltamos a estar em jogo. Bons negócios a todos e até amanhã.